ameaça. Pressão de empresas concorrentes pode obrigar uma das maiores fábricas do polo a deixar a Zona Franca. Na Assembleia, deputados criticam privatização da Eletrobras e diretoria descarta demissão em massa. Exército deflagra operação de combate ao comércio ilegal de armas e munições. E você vai ver também, Casa de Acolhimento a Venezuelanos faz campanha de ajuda a imigrantes. E em Parintins, comércio já está preparado, na expectativa para o festival. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Depois do polo de concentrados, uma empresa de outro setor da Zona Franca de Manaus começa a sentir a pressão da concorrência do resto do país. Isso porque a maior fábrica de máquinas de cartão de crédito tem sido acusada de não cumprir requisitos necessários para ser beneficiada com a isenção de impostos. Essa denúncia pode forçar o fechamento da empresa aqui em Manaus, que é responsável por 10 mil empregos diretos e indiretos. Para a Federação das Indústrias no Amazonas, as acusações são infundadas. O vice-presidente da instituição ressalta que a Suframa já havia fiscalizado o processo de produção na fábrica que monta máquinas de cartão de crédito e não encontrou nenhuma irregularidade. Ele explica ainda que as consequências de um possível abalo nas contas da empresa podem gerar prejuízos para todo o estado. Entre eles, o desemprego direto e indireto de mais de 10 mil trabalhadores. Isso é um ataque da ABINE contra a empresa e a gente tem que ter uma firmeza da Suframa, dos órgãos que cuidam do nosso desenvolvimento, não deixar que isso aconteça. O modelo da Zona Franca tem sofrido diversos ataques ao longo dos anos. O mais recente foi o decreto presidencial que diminui o IPI dos concentrados. A medida afeta diretamente a competitividade das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus e vem sendo debatida em Brasília e também na Assembleia Legislativa do Estado. Nesta terça-feira, foi um dos assuntos mais comentados no plenário da Casa. Um dos parlamentares propôs até uma audiência pública sobre o tema. E o setor de concentrados, como é grande exportadora, também tem um impacto grande na arrecadação com recursos para a universidade. Então é importante chamar a Universidade Federal, Estadual e principalmente emprego. Afinal de contas, qual o impacto no emprego? Porque alguns falam em 25 mil desempregados, outros falam de um estudo que daria 100 mil pessoas ficariam desocupadas por conta da saída, quem sabe, dessas empresas de concentrado. Os deputados também criticaram a nova estratégia da bancada amazonense no Senado de tentar se unir com os parlamentares do Maranhão. O estado nordestino, há alguns anos, vem tentando implantar um modelo que se assemelha muito à Zona Franca, dando incentivos fiscais às empresas. Mas, de acordo com os deputados aqui na Assembleia Legislativa, esse assunto ainda precisa ser muito discutido. Acontece o seguinte, nada impede que uma indústria nossa ache muito mais atrativo estar ali em São Luís do Maranhão para participar desse processo de zoneamento de produção para o exterior. Então, é preciso tomar muito cuidado nessas negociações. Que tipo de indústria que vai poder ser situada numa zona de processamento e exportação? Tem que ser exatamente as indústrias que não recebem benefício aqui. E nesta manhã, o assunto voltou a ser debatido no Congresso em Brasília. Senadores do Amazonas discutiram em uma audiência pública a medida do governo federal que altera impostos no polo de concentrados. Quem tem mais informações é o repórter José Augusto Souza, com quem eu converso agora ao vivo. Oi, Zé, houve algum avanço desta vez? Boa noite para você. Muito boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Não, infelizmente não. Foi mais um embate. Dessa vez, a bancada federal do Amazonas se reuniu na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ do Senado. Novamente, os senadores do Amazonas, reforçaram que essa mudança na alíquota
do IPI sobre bebidas concentradas, ela é prejudicial para a Zona Franca, ela prejudica toda uma cadeia produtiva que inclui produtores, agricultores do interior do estado e, mais do que isso, tem uma questão estratégica também, de que essa derrota, se continuar essa derrota, isso pode abrir espaço para outros decretos semelhantes. Nessa reunião, embora esses argumentos tenham sido feitos, o governo federal continuou a se mostrar irredutível. Um funcionário da Receita Federal, inclusive, disse ter cálculos e mostrou que essa redução do IPI de 20% para 4% não impacta na competitividade da Zona Franca. Enfim, nada resolvido ainda. Uma nova reunião deliberativa foi marcada para essa quarta-feira, às 10 horas da manhã, lá na CCJ, no Senado. Nayandra. Tá certo, Zé. Muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar. O leilão que vai vender 5 subsidiárias do setor elétrico do país, incluindo a Eletrobras, Amazonas Energia, já tem data marcada e vai ser no mês que vem. Tempo curto para parlamentares do Amazonas e sindicalistas tentarem reverter essa situação no Congresso em Brasília. Neste vídeo enviado à nossa equipe, o presidente do Sindicato dos Urbanistas, que está em Brasília acompanhando as discussões no Congresso, explica que tenta convencer os parlamentares a impedirem a privatização. Com relação aos trabalhadores, nós não temos dúvida. Esse processo de privatização deve demitir todos os funcionários do quadro hoje da empresa, né? Terceirizando todos, contratando outros trabalhadores pela metade do preço, e, com isso, prejudicando a qualidade do serviço prestado para a população. Aqui no Amazonas, a maior parte dos parlamentares também se movimenta contra a venda da Eletrobras. Eu entendo que, com a privatização, não existe empresa nenhuma no mundo que vai ter a sensibilidade que o Estado tem de fazer a inclusão dos caboclos ribeirinhos, das comunidades indígenas que hoje têm o Luz para Todos. Então, eu sou radicalmente contra, primeiro, pelo desemprego, segundo, pelo apelo social, nós que vivemos aqui na Amazônia. Além da Eletrobras, Amazonas Energia, outras 5 empresas também devem ser leiloadas. O valor estimado de todas elas juntas chega a mais de 150 bilhões de reais. O preço da subsidiária no estado representa mais de 1/3 desse dinheiro. Por outro lado, a concessionária acumula um prejuízo de mais de 10 milhões de reais, o que motivou a venda. Para este deputado, apesar das dívidas, a negociação ainda precisa ser mais debatida. Está vindo como uma avalanche. Vamos privatizar e acabou-se. Não é assim. Tá certo? Eu acho que os problemas pontuais da Manaus Energia, como a questão política, encargos políticos, empregos políticos, é que leva à falência de uma empresa dessa estratégica para o Brasil. Segundo a diretoria da Eletrobras, não há a menor possibilidade de uma demissão em massa. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com o repórter José Augusto Souza, que tem mais informações. Zé, já houve algum tipo de redução nos quadros nesse processo? Então, Nayandra, mais cedo eu conversei com a diretoria da Eletrobras e eles garantiram que não, que o quadro continua do mesmo jeito e reforçou que não existe essa hipótese de uma demissão em massa. Na verdade, esse assunto ele é discutido desde fevereiro. Em fevereiro desse ano, eu participei de uma audiência pública onde foi tratado esse assunto. Presidentes de sindicatos de trabalhadores que estão envolvidos na Eletrobras reforçaram esse receio, esse medo de que os funcionários sejam demitidos. Lembrando que estamos falando aí de 1.700 funcionários diretos da Eletrobras e mais de 2.000 terceirizados. Nas palavras da presidência, da diretoria da Eletrobras, isso não seria possível. Primeiro porque a empresa, digamos assim, está sendo vendida de porteira fechada, com todos os funcionários dentro. Essas substituições, elas podem acontecer sim, de maneira gradual, mas só no futuro, só mais para frente, de acordo com a necessidade do novo investidor. Ele reforçou ainda, o presidente Tarcísio Rosa, com quem eu conversei, que não dá para reduzir de uma hora para outra ou trocar o quadro de funcionários, tendo em vista as demandas diárias da empresa que continuam a acontecer e é uma empresa estratégica, logicamente, para o dia a dia, para o cotidiano dos amazonenses. Vamos ouvir o que ele falou mais cedo. Nós não vamos antecipar e não vamos fazer nenhuma demissão antes da privatização. E mesmo depois da privatização, e se ocorrer, não há que se ter uma ideia de uma demissão em massa ou em grande quantidade imediatamente. Não há porquê e nem seria recomendável
a um novo controlador. Ninguém demite o piloto e o copiloto num avião que está voando. Pode até mais adiante, mas o avião tem que voar. Vale lembrar que o que está em jogo aqui é a questão da distribuição da Eletrobras. A questão de geração e transmissão de energia continuam com a Eletrobras. O que está sendo leiloado é a parte de distribuição. Isso aqui na capital, inclusive. Na capital, então, a distribuição vai ser leiloada e também no interior do estado. Como é que fica a produção de energia no interior do estado? Ela vai ficar a cargo de empresas terceirizadas, de produtores independentes que já estão sendo contratados para fornecer energia no interior. Ou seja, o investidor que assumir as dívidas da Eletrobras e que realmente conseguir vencer o leilão vai ficar apenas com a parte de distribuição de energia aqui no Amazonas. Nayandra. Mais uma vez, Augusto, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E agora vamos aos destaques da região norte com os repórteres da Record TV. Um policial militar aqui do Tocantins, o Leandro Marques de Castro, foi denunciado por homicídio duplamente qualificado contra Wilkie Romano. O jovem de 19 anos foi morto em janeiro deste ano em Formoso do Araguaia, região sul do estado, durante uma abordagem da polícia. De acordo com a promotoria, contradições nos depoimentos dos policiais, inclusive do Leandro, contribuíram para a denúncia, que é do Ministério Público Estadual, que pede ainda que Castro vá a júri popular. De Palmas, Cíntia Miranda. Morre a 7ª vítima de raiva humana confirmada aqui no Pará, um adulto de 39 anos. As outras eram crianças. Mais 5 pessoas também morreram com suspeita da doença, mas ainda faltam as confirmações pelos exames laboratoriais. Ao todo, 14 casos foram notificados aqui no estado, todos na região de Melgaço, na Ilha do Marajó. De acordo com a CESPA, foram quase 7.000 doses da vacina. Além da população, mais de 100 gatos e aproximadamente 400 cachorros também receberam a vacina. De Belém, Priscila Amaral. O mapeamento foi feito pela Prefeitura de Boa Vista no período de 28 de maio a 9 de junho deste ano. Foram registrados mais de 25.000 venezuelanos morando na capital. E por dia entram em Boa Vista cerca de 416 imigrantes. O censo será apresentado para o presidente Michel Temer, que estará ainda esta semana em Roraima. De Boa Vista, Jaqueline Amazonas. Em visita a Porto Velho, o ministro da Saúde, Gilberto Osh, anunciou uma ação em conjunto com o governo do estado para que o Hospital do Câncer atinja plena capacidade de funcionamento. Segundo o diretor do hospital, o governo de Rondônia tem cumprido sua parte para que o hospital avance nos atendimentos. O estado repassa cerca de R$2 milhões mensais. A unidade de Porto Velho tem capacidade para atender 9.000 pacientes. O Hospital de Amor serve de referência para todo o país. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. E no próximo bloco você acompanha: Exército deflagra operação de combate ao comércio ilegal de armas de fogo. Agora em Manaus, 7h28, a Crítica na TV volta já já.